Pra gente entender de verdade a história de O Senhor dos Anéis, a gente precisa voltar. Mas voltar muito, lá no comecinho de tudo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Silmarillion de J.R.R. Tolkien, que é basicamente a mitologia que dá sentido pra cada espada, cada reino e, claro, cada anel na Terra-média. Olha, só com essas palavras, o Tolkien já mostra que não tá pra brincadeira. Isso aqui não é o começo de uma historinha qualquer. É uma verdadeira gênese com um G maiúsculo. É aqui, nesse vazio cósmico, que a semente de tudo que a gente conhece na Terra-média é plantada. Um início grandioso para uma história de criação, de glória e de uma tragédia gigantesca. Mas, afinal, o que é esse tal de O Silmarillion? Bom, ele foi publicado em 1977, muitos anos depois da morte do Tolkien, e foi o filho dele, o Christopher, quem organizou tudo. E um aviso: este não é um livro para ler como se fosse o Hobbit, viu? É algo bem mais denso, antigo e profundo. Esquece a ideia de seguir um único herói numa jornada. Pensa no Silmarillion mais como uma coletânea de mitos sagrados, sabe? Crônicas de deuses, de elfos, que contam a criação do universo e as guerras que mudaram o destino de tudo. É, literalmente, a fundação de todo esse mundo. E o livro é dividido em 5 partes, que funcionam como uma grande saga. A gente começa com a criação do universo pela música, depois conhece os seres divinos, os Valar, aí entra na história principal, a guerra pelas joias, as Silmarils, depois vê a queda de uma civilização humana superpoderosa e, por fim, tudo se conecta com a história que a gente já conhece, a dos Anéis de Poder. A origem da Terra-média é musical. É isso mesmo, uma sinfonia divina que deu forma ao universo. O problema é que desde o comecinho essa música já tinha uma nota meio dissonante. Uma nota que traria consequências terríveis. A história é mais ou menos assim. Ero Ilúvatar, o criador, o chefão de tudo, propôs uma grande música para os seus seres angelicais, os Ainur. E da harmonia deles, o mundo, chamado Arda, foi literalmente cantado à existência. Só que Melkor, que era o mais poderoso de todos, quis colocar suas próprias ideias na música. Ideias de orgulho, de caos, e com isso ele semeou o mal na própria estrutura da criação. Os Ainur que decidiram entrar no mundo para cuidar dele ficaram conhecidos como os Valar, os poderes de Arda. E enquanto essa galera do bem tava lá botando a mão na massa para realizar a visão da música, o Melkor tava na dele, sabe? Sendo do contra, corrompendo tudo. Foi ele quem criou os Balrogs e, olha só que importante, recrutou seu braço direito, um ser chamado Sauron. Guardem esse nome. Beleza, o mundo tá criado. Agora a gente entra no coração do negócio, no centro da tragédia e da glória da Primeira Era. Tudo por causa de uma criação de beleza tão incrível que se tornou o motivo da maior guerra e da tristeza mais profunda que os elfos já conheceram. 3. Só isso. Um número que vai definir uma era inteira. 3 joias, as Silmarils, que tinham dentro delas uma luz viva, sagrada. E por causa delas, exércitos inteiros marcharam e o mundo foi literalmente quebrado. Pensa no Fëanor como o maior gênio dos elfos. O cara era brilhante, mas também teimoso que só vendo. Ele conseguiu a façanha de capturar a luz das árvores sagradas dentro dessas 3 joias, as Silmarils. O problema? Morgoth, o nosso vilão, que agora ganhou esse apelido de Senhor do Escuro, foi lá, destruiu as árvores e roubou as joias. Cego de dor e orgulho, Fëanor e seus filhos fizeram um juramento terrível, recuperar Silmarils a qualquer custo. Um voto que selou o destino deles e os levou à ruína. E esse juramento do Fëanor, gente, não foi uma promessa qualquer. Foi uma maldição. Uma maldição que arrastou os elfos Noldor de volta para a Terra-média para começar uma guerra desesperada, uma guerra que parecia não ter fim contra um inimigo com um poder avassalador. E o que vem depois é uma tragédia atrás da outra. Sério, a gente vê o primeiro assassinato de elfo por elfo. Vê batalhas gigantescas que pareciam vitórias, mas só adiavam o inevitável. O ponto mais baixo de tudo foi a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. O nome já diz tudo, né? Ela praticamente selou o destino dos reinos élficos. A guerra só acabou quando os próprios Valar tiveram que intervir. Mas olha, mesmo no meio de tanta treva, sempre tem uma luzinha, né? E aqui ela tem nome. Beren, um homem mortal, e Lúthien, uma elfa imortal. Juntos, eles fizeram o impossível. Invadiram a fortaleza de Morgoth e conseguiram arrancar uma das Silmarils da coroa de ferro dele. É uma história de amor e esperança tão forte que ecoa até os dias de Aragorn e Arwen. Então, a guerra acaba. A Guerra da Ira. A Primeira Era chega ao fim.
Morgoth é derrotado, parece que tá tudo resolvido, né? Vitória, mas o mal não foi totalmente destruído. As sementes dele ficaram ali, na terra, só esperando para brotar de novo sob um novo comando. A vitória parecia total. O inimigo original, a origem de todo o caos, foi expulso do mundo. A Terra-média respirou aliviada. Mas, como a gente vai ver, foi só por um tempinho. Pois é, no meio de toda aquela confusão, daquela destruição toda, o principal servo de Morgoth, um mestre da enganação e da corrupção, simplesmente sumiu. Não foi encontrado. Ele sobreviveu à queda do seu mestre e ficou ali, escondido nas sombras. E o nome desse servo era Sauron. É isso aí. O grande vilão de O Senhor dos Anéis não brotou do chão. Ele é uma sobra, uma herança daquela primeira e maior de todas as guerras. Um aprendiz do mal de Morgoth, só esperando a hora dele de tentar dominar a Terra-média. E aí começa a Segunda Era. Ela é basicamente a história da ascensão e da queda de Númenor, a maior civilização dos homens, que foi corrompida por quem? Por Sauron, claro. E é nessa época que os Anéis de Poder são forjados, que Sauron engana todo mundo e que acontece a famosa Última Aliança de Elfos e Homens, aquela que a gente vê bem no comecinho do filme do Senhor dos Anéis. Ok, a gente passou por muita história aqui. Mas para que saber de tudo isso? Por que essa história toda, tão antiga, tão trágica, realmente importa para a jornada do Frodo? Importa porque cada ruína que o Frodo e o Sam encontram, cada canção élfica que a gente ouve, cada resquício de poder antigo, tudo, absolutamente tudo, tem raiz aqui. O Silmarillion transforma o Senhor dos Anéis de uma aventura fantástica no capítulo final de uma história muito, mas muito mais antiga, mais profunda e, para ser sincero, bem mais melancólica. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que, no fundo, é o coração da obra de Tolkien. Pensa só, a criação de algo de imensa beleza como os Silmarils vale a pena se o preço for uma tristeza igualmente imensa? Essa busca pela perfeição, pela beleza imortal, ela justifica o risco da ruína total? É um dilema trágico que fica ecoando por toda a história da Terra-média.